A ONU News tem o prazer de receber Débora Nandia, chefe de escritório do Unicef em Manaus e em Belém, que vai conversar aqui com a gente sobre a situação na Amazônia brasileira, a situação da seca que está afetando uma série de comunidades e causando muitos prejuízos, principalmente para crianças. Muito obrigado, Débora, por conversar com a ONU News. Muito obrigada, nós que agradecemos e temos o maior prazer de ter sido brindados aí por esse convite para conversarmos um pouco sobre esse assunto tão importante. Bom, Débora, para começar, eu queria que você pudesse descrever para a gente a situação que você tem visto nesse momento aí na Amazônia brasileira, onde foi declarada uma seca excepcional, uma das piores da história do país. O que você tem visto? Como é que você descreveria o cenário, a situação aí no local? Olha, o cenário é bem grave, né? Desde o ano passado, desde 2023, que começamos a ter, primeiro tivemos uma primeira seca que todos achavam que era algo excepcional e que esse ano não iríamos ter. Mas já durante a seca de 2023, já começamos a receber informações fidedignas de cientistas a afirmar que essa seca iria continuar, e realmente continuou. E hoje temos uma situação assim muito grave, principalmente Brasil, Colômbia e Peru, né? Nós temos escolas fechadas, falta de acesso à alimentação, à água potável, aos serviços de saúde. É gravíssimo, assim. Nós temos no momento cerca de 420 mil crianças afetadas, né, nesses três países. E é realmente muito sério, né? E o Unicef e também outras agências, estamos todos envolvidos para tentar diminuir o máximo possível esse impacto. Certo. E, Débora, a última avaliação do Unicef envolveu visitas em 14 comunidades no sul da Amazônia brasileira. O que você pode compartilhar a respeito dessas visitas? Qual é a realidade dentro dessas comunidades? Olha, como eu te disse, é muito grave, né? Metade das famílias tem seus filhos fora da escola, né? As crianças não têm acesso à água potável, as, os serviços de saúde estão fechados, ou não é possível chegar até lá, porque os rios secaram e, você sabe, a Amazônia vive em função dos rios, né? Os rios servem para coletar água, para levar alimentos, para levar combustível, para levar suprimentos médicos, para chegar até a escola, para chegar até a unidade de saúde. Ou seja, quando você esvazia o rio, obviamente que tudo isso é afetado, né? Então, nós temos feito periodicamente assessments, e esse último que fizemos realmente mostrou que a coisa continua muito grave, né? Metade das famílias disseram claramente que seus filhos estão fora da escola, disseram claramente que não têm acesso à comida, e aí você traz uma insegurança alimentar muito grande, e muitos, é claro, informaram a falta de água potável, porque a água vem também através dos rios, né? É uma situação muito grave. Os governos dos estados afetados, né? No caso, o estado do Amazonas, o estado do Pará, o estado de Rondônia, Acre, Roraima, todos declararam situação de emergência, e a situação realmente é muito grave. Não sabemos quando as chuvas vão chegar. E também uma informação importante que ainda não temos e que estamos à espera de ter dos cientistas é se no ano que vem continua, significa que vai ser um problema muito grave, porque todos os anos vamos ter essa mesma situação. E teve alguma situação, alguma história que marcou mais assim as equipes que fizeram essas visitas? Olha, uma história importante foi a história de uma família que ficou separada, né? Porque a mãe teve que ir para um lado, o pai tentou ir para o outro para alcançar, e depois já não conseguia voltar. Ele foi atrás de suprimento, já não conseguia voltar, porque só estava o leito do rio. E aí as crianças, a mãe não tinha como sustentar as crianças. E são muitas histórias muito tristes, e mesmo de resiliência, né? Você vê como que essas famílias, né,
essas mulheres com crianças, como é que elas conseguem resistir e realmente temos que fazer algo. Os governos também estão a tentar, né, estão a fazer todo o possível deles, e nós, como ONU, também vamos tentando fazer o possível, mas são histórias muito tristes de crianças que iniciaram na escola e depois pararam na escola, ou você teve casos, por exemplo, de calendários escolares que ficaram super curtos, porque na hora que começou a seca tinha que se correr para parar. E como é que fica a qualidade dessa aprendizagem, né? É, e aí as crianças vão passando assim de ano a ano e vamos ver esses problemas depois lá na frente, né? Ou casos graves de desnutrição. Colegas nossos que foram ao campo da área de saúde e nutrição que encontraram casos gravíssimos de desnutrição e até óbitos de crianças por falta d'água e por falta de alimento lá onde estão isolados, né? E tem impactos específicos nas comunidades indígenas que vale a pena destacar? Eu acho que esse é o nosso grande trabalho aqui, né, o Unicef aqui no Brasil e também na Colômbia, também no Peru. O grande trabalho é tentarmos alcançar essas comunidades, essas populações indígenas para diminuir um pouco esse impacto, né? Uma coisa interessante que nós fizemos no ano passado foi como já havia previsão dessa nova seca em 2024, nós criamos algumas intervenções para tentar preparar as populações para uma nova seca, né? E isso realmente, dentro das populações indígenas, é catastrófico, porque eles vivem pelos rios. O rio, na verdade, é a rua, é o caminho, é o meio de locomoção, é tudo para eles. E estar sem o rio é uma tragédia, né? É muito sério para as populações indígenas. E lá é onde estamos, né? É onde tentamos chegar, tanto nas populações indígenas como nas populações ribeirinhas, mas certamente as populações indígenas são as mais afetadas e onde devemos tentar chegar com pressa e com algo palpável para que eles possam cada vez mais estar prontos para essas mudanças climáticas, porque eles vieram e não vão embora essas mudanças. Essas mudanças vieram para ficar. Então, é preciso agora que todas essas populações comecem a estar preparadas, né? E esse é o nosso papel, ajudá-las a estar preparadas para o impacto dessas mudanças climáticas. Pensando assim, nas próximas semanas, né? Como você falou, não tem previsão de chuva nas próximas semanas. Então, essa situação que você está descrevendo vai continuar. O que pode ser feito para ajudar as crianças no curto prazo? Que ações que o Unicef está defendendo e pedindo apoio para poder implementar, para tentar minimizar um pouco essa situação de desnutrição, de falta de acesso à escola? Como é que nas próximas semanas isso pode ser respondido? Olha, o Unicef, nesse momento, nós estimamos que precisamos de aproximadamente 10 milhões de dólares para conseguir chegar nessas crianças, chegar em todas essas populações e para diminuir o impacto e tentar atender a essas necessidades mais urgentes, né? Então, estamos a falar aqui de quê? Estamos a falar de distribuição de água, distribuição de suprimentos essenciais, de medicação, né? Os medicamentos, mobilização de brigadas de saúde, ou seja, nós estamos em várias áreas. Nós estamos em educação, saúde, nutrição, água, saneamento, estamos a trabalhar também com proteção contra a violência. Então, para todas essas áreas, nós estimamos que precisamos de aproximadamente 10 milhões, não só para o Brasil, mas também para a Colômbia e para o Peru, porque temos tentado trabalhar juntos, porque, na verdade, afeta todo mundo por igual, porque estamos a falar da Amazônia, né? A Amazônia cobre 9 países, esses 3, especialmente, estão sendo afetados drasticamente. Então, o Unicef, ao nível global, estimamos, precisamos de aproximadamente 10 milhões, né,
nessa mobilização de recursos para conseguir apoiar isso tudo nos próximos meses. As mudanças climáticas elas vieram para ficar e é muito provável que no ano que vem tenha uma nova seca, a situação se repita. Você mencionou há pouco tempo medidas de preparação para futuras secas. Quais seriam algumas dessas medidas também de preparação para as comunidades? Por exemplo, nós estamos a treinar os colegas da saúde que estão ao nível local, que estão lá no campo, né? Que são do governo estadual, do governo municipal, do governo federal. Então, nós estamos a capacitar essas pessoas para que possam rapidamente identificar os primeiros sinais de uma desnutrição, por exemplo, né, numa criança. Temos também trabalhado muito na água e saneamento para colocar nos períodos que estão antes das secas, que possamos preparar as comunidades de como armazenar a água por um período mais longo, né? E aí estamos apoiando em várias áreas diferentes, caixas d'água, filtros, cisternas, ou seja, dependendo da comunidade, temos várias estratégias diferentes, né? Temos também trabalhado com a educação, como é que a educação também pode responder, mudando o calendário escolar, treinando os professores também para poder apoiar essas crianças à distância. Então, são várias diferentes estratégias em várias áreas que estamos a trabalhar. Minha última pergunta, o Brasil está se preparando no ano que vem para receber a cúpula do clima das Nações Unidas, né, a COP30. A COP29 está começando em breve. Então, assim, qual seria a mensagem também em torno desses eventos climáticos, inclusive a COP30 que vai acontecer nesse próprio território que está sofrendo esses impactos todos? Então, com base em tudo que você está vivenciando nesse momento, qual é a mensagem do Unicef para que os países realmente atentem para a situação grave que está acontecendo em locais como a Amazônia? Olha, nós temos quatro principais pedidos, quatro principais conversas que precisamos ter durante a COP30, né? Então, todo o Brasil e todos os países aqui perto também, os nossos vizinhos, estamos todos a nos preparar para isso, né? Então, primeiro, precisamos garantir que todas essas discussões, né, que as discussões da COP30 que estão agora na COP29 e que vão para a COP30, porque neste momento estão em Baku, na COP29, né? E que precisamos levar como pontos importantes de tomada de decisão na COP30, é que todas essas mudanças climáticas sejam vistas com uma lente também do impacto nas crianças. Nós precisamos pensar, essas mudanças climáticas não estão a afetar só a mim, só a ti também, mas qual o impacto nas crianças? Nós estamos a mudar o futuro dessas crianças e precisamos discutir sobre isso, né? A segunda é garantir o aumento desse financiamento climático para crianças, né? Então, precisamos aumentar esse volume financeiro para que realmente possamos mudar algo e tentar diminuir esse impacto na vida dessas crianças e desses adolescentes todos, né? Precisamos capacitar essas crianças, precisamos capacitar essas crianças e esses adolescentes para participarem ativamente nas tomadas de decisões de mudanças climáticas que afetam a vida deles. Então, não podemos tê-los de fora dessa discussão, porque, no fundo, são eles que estão ali e estão a sofrer mais ainda, né? E garantir que é isso, que todas essas contribuições, todas essas discussões tenham uma lente também para a criança e para o adolescente. Não somos só nós estamos a deixar que tipo de planeta para essas crianças, porque nós nos vamos daqui a pouco, né? E essas mudanças climáticas estão a afetar a vida deles hoje e vai continuar a afetar. Então, nós precisamos realmente fazer essas discussões. Estamos agora na COP29, vamos para a COP30. A COP30 vai ser no Brasil e precisamos ter isso muito bem organizado, discutido, para tomarmos decisões, para que os governos todos que estiverem em Belém possam tomar decisões com vista a um futuro melhor para essas crianças e esses adolescentes.
Muito importante esse recado. Débora, muito obrigado pelas suas considerações. A ONU News teve a satisfação de conversar com a chefe do escritório da Unicef em Manaus e Belém, Débora Nandia. Muito obrigado